Então, boa tarde, pessoal. Ontem, então, a gente viu os conceitos básicos, definição do que é análise de rede, né? Destaquei com vocês aqui a questão da interdependência entre os atores. A gente vai pensar em análise, a gente precisa considerar essa interdependência, né? Citei o que eu chamo aqui de receita básica para a gente conceber um estudo de rede, que são os três passos três insights que a gente tem que ter, né? O primeiro deles, a variável estrutural, ou seja, que tipo de recurso que os nossos atores estão trocando dentro de uma rede, né? Seja uma relação de amizade, seja um conselho, né? Pessoas trocando conselho, pessoas emprestando dinheiro, pessoas trocando informações, né? Então a gente precisa de partida já pensar qual é o tipo de recurso que está circulando entre um conjunto de atores e que tem um impacto, né, sobre aquilo que a gente tá estudando. Okay? A gente deu o exemplo da amiga traída. Para o sistema de trocas, né, que era uma sala de aula de terceiro ano da amiga traída, ali era uma relação de amizade, né, e os alunos estavam trocando virtualmente, porque não era real, né, mas eles estavam trocando pontos entre eles, e esse ponto era para ser dado aos amigos, né, você não vai beneficiar alguém que você não gosta tanto com um ponto no semestre, né? Então a ideia da amiga traída é justamente disso, alguém que esperava ter recebido esse ponto e não recebeu. O segundo insight importante é a gente pensar atributos, né? Na nossa rede da amiga traída, eu pedi para vocês, inclusive, ontem, criar uma partição e classificar por sexo, né? Sexo é um atributo relevante, a gente poderia se perguntar, olha, as meninas dão pontos para as meninas, elas são amigas de meninas, e os meninos de meninos, né? Quem é que foge desse padrão ali? Será que os meninos misturam mais esse padrão de amizade e as meninas ficam mais fechadas? Será que é o contrário? Né? São questões que a gente pode responder, mas para responder isso a gente precisaria desse atributo, que é o sexo. Outros atributos possíveis, idade seria um atributo possível, nota poderia entrar como um atributo também, se a gente estiver pesquisando, por exemplo, só tomar como variável a ser explicada, né? Variável dependente a relação de amizade em si, né? Como que os estudantes selecionam seus parceiros, seus amigos, aí se a gente assume essa variável como a variável a ser explicada, variável dependente, a gente poderia inserir como variável explicativa, variável independente a nota, né? Poderia pensar o seguinte, olha, será que alunos que tiram boas notas, eles escolhem alunos que tiram boas notas como parceiros? Nesse caso, a nota aí, ela aparece como um atributo do ator, ok? Então, a gente precisa pensar esses atributos que ajudaria a gente a entender aquele processo que a gente está estudando. E o terceiro passo, né, o terceiro insight importante, é a gente pensar quais são a variável que a gente quer explicar, né? A variável explicativa. Vou voltar aqui um pouquinho, gente. Isso. Comportamento relevante que a gente quer estudar. Tá? Então, eu acabei de dar um exemplo. Olha, eu quero estudar o comportamento relevante, é como os indivíduos na sala de aula fazem a escolha dos seus amigos, dos seus parceiros. Então, esse é um comportamento relevante. Nesse caso, que eu acabei de dizer, a nota poderia ser uma variável de composição, para tentar ver se quem tira baixa nota escolhe baixa nota, quem tem alta nota escolhe alta nota, se existe alguma mistura desse padrão, etc. E tal. No entanto, a nota ela pode funcionar também como um componente relevante a ser explicado. Por exemplo, se a minha pesquisa está interessada em responder por que alguns alunos tiram notas maiores que os outros, tá? Então a gente poderia explicar a nota, a nota tirada pelo indivíduo, né, pelos alunos, ou a média ali da nota, ela poderia ser um comportamento relevante a ser explicado. Aí, nesse caso, a variável nota, ela deixa de ser uma variável independente, né, explicativa, e passa a ser uma variável a ser explicada, uma variável dependente, tá? Que aí a gente colocaria outros atributos para tentar entender por que os alunos tiram notas maiores que os outros, né? Poderia ter as variáveis de composição, por exemplo, o tempo de estudo que o aluno gasta por dia,
o fato dele estudar sozinho ou estudar em grupo, a idade, né? Tudo isso poderia entrar como variável de composição. A gente também poderia tirar algumas variáveis para explicar a variável relevante daqui, ó, das variáveis estruturais. A gente poderia questionar, por exemplo, se aqueles alunos que ocupam os vazios, os buracos estruturais, né? Quer dizer, assim como o caso da amiga traída, aqueles que estão ali no meio juntando grupos na sala, se esses indivíduos eles têm mais chance de tirar uma nota maior ou menor, tá? Então, esses 3 passinhos a gente tem que manter eles na cabeça, tá? Depois eu mostrei para vocês, né, os 3 níveis de análise que são possíveis de ser realizados. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui. A morfologia da rede, né, a descrição da fotografia, as características gerais, o foco em um ator, né, aqui a gente fala do nível macro na morfologia, e aqui, quando a gente foca no ator, a gente fala de uma análise micro, a intenção é olhar para o ator em si e tentar explicar as oportunidades, os constrangimentos que esse ator sofre devido ao modo que ele está inserido na rede. E a gente falou também de um nível meso, que é o nível da coesão de subgrupo, né? Cujo exemplo da amiga traída aí, o exemplo mais clássico de subgrupo, se manifesta na ideia das panelinhas, aquele grupo fechado, que os indivíduos estão muito comprometidos entre si e têm dificuldades de relacionar com pessoas de fora, tá? E a gente vai ver depois que há outros subgrupos que vão flexibilizar, né, essa exigência aí da panelinha enquanto um definidor de subgrupo, tá? Panelinhas são pessoas que têm relações entre elas, relações fortes, né? E ali é um grupo que só se considera a si mesmo. E aí a gente começou a fazer análise, desculpa, gente, análise de nível micro, pensando aí a condição de ator, e para isso, né, a gente viu essa estrutura, no qual a gente destaca aqui a melhor situação para um indivíduo dentro de uma rede, que é um indivíduo estar no centro, o que a gente chama de rede estrela, esse formato aqui meio asterisco, né, ou estrela mesmo, porque nessa posição central, esse indivíduo ele vai reunir um conjunto de vantagens, né, vai ser de maior prestígio, vai depender menos dos outros atores para se relacionar, vai ser o principal intermediário, vai estar próximo de todo mundo, ok? Para isso, a gente viu também que há um indicador de centralidade, que é o indicador, o grau de centralização da rede. Então, quando eu peço lá a minha medida de grau de Green, que é o que a gente viu, né? De Green classifica os atores a partir da quantidade de laços que eles têm, né? A partir de quantos são os seus vizinhos, que é uma outra expressão que eu não usei ontem, viu, gente? A gente pode dizer dessa forma. Cada ponto na rede, ele tem uma quantidade de vizinhos, essas pessoas que estão diretamente ligadas a esse ator, né? Aqui nesse caso, cada um tem um vizinho, o 9 tem um vizinho, o 15 tem um vizinho, no mesmo caso do 25, né? No caso do 20, ele tem 1, 2, 3 vizinhos, né? Então, o grau central ele faz isso, conta quantos vizinhos que o indivíduo tem. E aí, se a rede é direcionada, né, como é esse caso desse exemplo que está ilustrado aqui, a gente vai falar, né, de um grau de entrada, que seria a ideia de quantos vizinhos você recebe recursos, qualquer que seja esse recurso que tenha sido mensurado na análise de rede, né, na coleta de dados, ou para quantos você envia recursos, que seria o grau nodal de saída, ok? Enquanto a gente viu também que enquanto o grau de entrada ele mostra o prestígio do indivíduo, né, porque ele recebe de muitas pessoas, porque ele é buscado, né, no caso de buscar um conselho, por exemplo, ele é buscado por muitos para dar um conselho, poderia ser esse o caso, né? Então, esse que recebe muito, ele tem muito prestígio. Ou a gente pode dizer também, outro conceito que é muito comum, aí, principalmente quando a gente vê os filmes de juventude, os filmes americanos de juventude, né? Aquela ideia da escola, do ensino médio, a ideia da popularidade, né? Então, indivíduos populares são indivíduos que conhecem muitas pessoas, que são conhecidas por muitas pessoas, tá? Essa é a ideia mais intuitiva, gente, de poder
que existe na análise de rede, tá? O fato de que você está ligado a muitas pessoas representaria ali, né, uma proxy do poder que você possui, um indicador da sua importância dentro de um grupo, ok? Por outro lado, a gente viu também, né, que a medida de centralidade de saída, ela pode indicar, né, uma capacidade de influência, o quanto que esse indivíduo é influente dentro de um sistema, uma capacidade também de sociabilidade, a facilidade do indivíduo relacionar com outras pessoas, tá? Então, a gente pode usar essa medida para isso. E aí, eu tinha proposto para vocês, né, a atividade de a gente usar o PAGEC para avaliar a situação de prestígio da amiga traída na sala de aula e a situação das amigas traídas. Deixei aqui o caminho para vocês e fiz no programa também com vocês, ok? Então, o que a gente viu, né, a amiga traída ela tem um prestígio maior em relação às amigas que eu vou chamar a partir de agora, ó, as amigas da panelinha, as que estão fechadas aqui, né? E notem também que no caso dessa panelinha que traiu a amiga, ela está inserida numa condição de dependência da amiga traída. Isso vai ficar cada vez mais claro à medida que a gente avançar nesse exemplo, tá? Percebam que, né, a gente mostrou ontem, que existem outras panelinhas dentro da sala de aula, né? Aqui uma 4, 34 e 23, todos trocando recurso entre si. Aqui do lado de cá também a gente tem uma outra panelinha, né? 1, 5 e 27, o caminho contrário, né? As duas que estão mais em destaque aqui. Mas nesses casos, essas panelinhas elas não estão tão isoladas quanto é o caso das amigas que traíram a amiga traída aqui, né? Então repare aqui que nesse caso aqui eles estão, esses indivíduos que fazem parte dessa panelinha, ó, eles têm laços para fora, todos eles, né? Todos eles. Aqui também é o mesmo caso, todos eles têm laços para fora. Enquanto que aqui não, aqui as meninas estão fechadas mesmo entre elas, dependendo da amiga traída, ok? Isso aqui é importante, gente, porque eu citei muito para vocês o estudo Burt, quando ele vai analisar a questão do buraco estrutural, e aí a grande conclusão dele é essa aqui, ó. Pessoas que estão nesse caminho ocupando esse vazio estrutural, tentem fazer o seguinte exercício, gente. Imagine que isso aqui não exista. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo, né? Vou voltar aqui. Imagine que esses nós que estão aqui, ó, eles não estivessem presentes, tá? Então aqui vai ficar um vazio, tá? A ideia do Burt é o seguinte: quando o indivíduo consegue ocupar essa posição, ele consegue então ligar setores da rede e se colocar aqui no menor caminho, né, por onde pode circular recursos. No caso do Burt, que estava estudando a questão da promoção de gerentes, o recurso é informação útil para essa promoção, tá? Isso do ponto individual. Mas o Burt, no final do trabalho dele, ele faz uma ponderação que é a seguinte: olha, no contexto de grupo, a melhor situação para um ator coletivo seria algo mais parecido com a situação dessas outras duas panelinhas que eu mostrei para vocês, ó. 3, 34 e 23, e essa aqui, 1, 5 e 27. Por quê? Porque aqui, ó, elas têm condições de fortalecerem cada uma a si mesma, né, fortalecer o grupo, ou se fortalecer enquanto grupo, né, se defenderem, trocarem os recursos, e elas têm portas de saída para buscar recursos, ok? Estou falando elas porque o verde aqui são meninos, tá, gente? E o roxo são meninas. Aqui é a mesma situação. Aqui, 1, 5 e 23 se fortalecem enquanto grupo, mas eles têm também, ó, entradas, né? Relações para fora do grupo. Esse seria o tipo mais ideal, né? Para um coletivo, para um grupo, a forma mais vantajosa de se inserir, ok? Individualmente, pensa aqui na situação da 315, mais um ator coletivo, a melhor forma seria essa aqui, tá? O Bart vai concluir dessa forma, ok? E aí eu deixei aqui para vocês, gente, ó, uma colinha, né? Uma colinha, vamos dizer assim, para vocês mudarem lá no PAGEC, né? Para quando quiserem importar ou criar figuras parecidas com essas que estão projetadas aqui,
ok? Ontem eu fiz, gente, e o meu tava tudo aqui, ó, no, aí ficou branco, não ficou esse degradê cinza, não. Se quiserem o degradê cinza, ó, é só mudar aqui e colocar Gray 10 e Gray 20, essas duas segundo cores. Se quiserem cores mais escuras, podem fazer. Tem outras opções, a minha aqui está linear, né, para ficar um degradê assim, mas tem umas outras, como essa radial aqui, que parece que faz aquele ciclo em volta. Então, isso aqui vocês têm que ir testando, tá? Deixei aqui, eu pelo menos acho aqui uma figura mais elegante do que é o próprio. Ficou alguma questão sobre isso, gente? Não? Então tá. Então vamos agora avançar, ok? E aí, para a gente avançar, a gente vai falar de uma outra forma de mensurar o poder na rede que tem a ver com a distância, ok? Então aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer é desconstruir uma ideia de distância, que é a distância geográfica, né? Quando eu digo assim, olha, eu estou muito longe de vocês, né? Imagino que vocês estejam em Mariana ou Ouro Preto. Tem alguém que está fora dessas cidades? Tá em No norte de Minas. qual cidade? Almenara. Então a Karine está em Almenara, o Martonielli deve estar em Mariana, acertei? Ouro Preto. Jaume Olevade, eu tô ruim, hein, gente? Jaume Olevade. E eu estou aqui em Belo Horizonte hoje, né? Então, geograficamente, a gente está muito distante, tá? A análise de rede, gente, ela traz uma noção de distância que tem a ver com números intermediários que a gente precisa para entrar em contato, ok? Ó, a Karine, que está no programa de educação, ela provavelmente conhece o professor Brenner, conhece? Conhece o professor Brenner, eu conheço o professor Brenner, né? Então, essa distância quilométrica que separa a minha e a Karine, ela, quando a gente pensa em termos de análise de rede, ela se transforma em dois passos. A gente tinha um intermediário, que era o Brenner. Eu conheço o Brenner conhece Karine. Karine conhece Brenner conhece Antônio. Ok? Se eu quisesse, né, se a Karine quisesse procurar alguém que mexe com análise de rede, provavelmente o Brenner te dá, tem um Antônio, então você acessaria diretamente, né? Se ele não me conhecesse, ele podia dizer, não, tem um colega que estudou lá no FMG que talvez conheça alguém que poderia me conhecer, ok? Mesma coisa, eu diria para o Martonielli, né? A gente deve ter algum intermediário, né? Apesar do meu pouco tempo na UFOP, não sei quanto tempo que o Martonielli tem, mas eu, por exemplo, tenho um professor do meu departamento que dá aula lá com o pessoal de João Molevade, o Adriano Cerveira, não sei se o Martonielli o conhece, né? Mas ele tem esse caminho assim. Então, o que a análise vai mostrar para a gente, que às vezes não é a distância geográfica o que mais importa. Existe um experimento, gente, muito famoso, chamado experimento Milgram, no qual o pesquisador ele descobriu, né? Na época não havia internet, ele descobriu que as pessoas elas estavam no máximo a 6 graus de separação uma das outras. Isso, pessoas que seriam, né, totalmente desconhecidas. Esse experimento ele foi refeito pela BBC, e ainda, eu estou achando aqui o link para mandar aqui para vocês, ele foi refeito agora, numa abordagem mais moderna, né? E não encontraram algo muito diferente, né? No experimento que foi refeito agora, eles proibiram de usar a internet. Vou colocar o link aqui, ó, do ladinho para vocês. Isso vale como uma atividade complementar para vocês, gente, tá? Se não nessa semana, no final de semana, é 1 hora só. Porque nesse experimento que está no vídeo que eu compartilhei com vocês, eles mostram a evolução da análise de rede. Então, para vocês, acho que para a Martina para a Karine ainda ela está na área da ciência, educação, na humanas ainda, né? Mas o Martonielli, que está na área de computação, né? Se eu não estiver enganado, lá mostra também as contribuições do cientista da comunicação para a evolução da análise de rede. Eles mostram, por exemplo, o uso da análise de rede por gente da biologia, neurologistas usando técnicas de análise de rede para estudar a comunicação entre neurônios, né?
esse vídeo ele traz uma noção, né, do que seria uma teoria geral das redes. Uma teoria que, uma vez identificada a estrutura, o conjunto de pontos e a relação entre esses pontos, a gente poderia usar vários dos nossos achados teóricos, independente se a rede fosse de pessoa, se fosse de neurônio, se for de palavra, etc. Então, essa é a grande ideia da teoria de redes. Tá? Só a título de curiosidade, o pessoal da botânica da UFMG usou a análise de rede para fazer a relação, construindo uma rede entre tipos de abelha e tipos de flores, para estudar essa questão de polarização. É isso mesmo, né? Tá certo. Então, a ferramenta em si, ela tem muita utilidade, tá? E nesse vídeo eles repetem o experimento que consistia pedir para pessoas desconhecidas enviar uma carta para um pesquisador, né? Acho que era um médico em Boston, no original, isso está lá no nosso livro também, e nesse aqui ele pede para pessoas do mundo inteiro, né? Acho que o livro ele faz nos Estados Unidos, mas nesse documentário faz do mundo inteiro, e pede para que essas pessoas enviem uma carta para um cientista nos Estados Unidos. Esse cientista que está usando análise de rede e tal. E as pessoas conseguem fazer isso. Quem não desiste, consegue. Né? O que esse experimento vai mostrar para a gente? A ideia de que a gente precisaria, no máximo, de 5 intermediários, alguma coisa, né? Um pouquinho 5 intermediários, né? 6 graus, para se comunicar com qualquer pessoa do mundo, e principalmente, viu, gente, a noção de que no mundo existiriam pessoas de uma classe especial que fariam essas intermediações, tá? Pelo que eu me lembro do primeiro estudo, os médicos eram uma categoria de pessoas que funcionavam como esses elos, tá? Então, essa discussão, gente, ela tem a ver com a noção de distância na análise de rede, tá? Então, a gente desconta essas distâncias de acordo com o número de passos, tá? A Karine está falando que usa essa brincadeira que depois pode contar para a gente um pouquinho, né? Pode falar um pouquinho até para eu descansar também. Tem uma brincadeira que eu faço muito com os meus amigos, com as pessoas que a gente conhece, que é exatamente essa, que com 4 ou 5 apertos de mão você chega em qualquer pessoa do mundo. Então, você conhece qualquer pessoa do mundo. Então, por exemplo, o Papa. Eu conheço um padre que conhece o Papa. Então, tipo, eu tenho que apertar a mão dele para apertar a mão de outra pessoa. Então, qualquer pessoa que você falar, com 4 ou 5 apertos de mão, você vai chegar nessa pessoa. E aí, você falando, eu fui lembrando exatamente disso. E a gente sempre adora fazer essa brincadeira. E é exatamente isso, tá? Sem a internet são 5 pessoas, mais ou menos, viu? Com a internet, esse estudo foi refeito também aí para pensar o efeito da internet nessa cadeia de comunicação, tá? Isso eles fizeram na época lá do Facebook, com base no Facebook e tal, aí chegaram à conclusão que era mais ou menos a metade, 3 pessoas seriam suficiente. Hoje eu acredito, se considerar esse laço da internet, seja bem menos do que a gente possa imaginar aí, tá? Quase que 1 ou 2 passos aí que você deve conseguir alcançar, né? Mas a gente precisa de estudo. Para quem é da computação, seria uma boa entrada mesmo, dar uma olhada nesse tipo de estudo, né? Quem sabe uma IC para fazer em relação a isso. Bom, tem uma também, como é que chama? Kevin Bacon, né? Acho que é Kevin Bacon. Eles repetem esse experimento, eles começam com a brincadeira, que todo mundo conhece Kevin Bacon, alguma coisa assim. Tem um vídeo aí, tá, gente? Se vocês procurarem lá 6 graus de separação, vocês vão encontrar vários outros comentários sobre essa teoria e além desse vídeo que eu acho que é o mais indicado, resumo desse vídeo, e vocês vão encontrar também algumas brincadeiras, né, com essa questão do Kevin Bacon. Bom, gente, então a distância, né, tecnicamente a gente vai chamar da menor distância entre dois pontos. Desculpa, aqui é a distância geodésica, tá? Então a gente tem na análise de rede uma distância especial, que é a distância geodésica. O que é a distância geodésica? É a menor distância entre 2 pontos numa rede, entre 2 atores. Por quê? Como é que a gente pode entender isso? Bom, a relação que me liga a outra pessoa, né? Vamos pegar aqui no caso da Karine, né? Eu disse aqui que tinha um professor em comum, que era o Brenner, que conhece a Karine e que me conhece. Ok? Então, estamos a 2 passos, ok?
Quem é a sua orientadora, Karine? O Daniel. Daniel O Daniel. Abud. Uhum. O Daniel conhece alguém do DGEP, você sabe? A Nossa, Dulce, você sabe? não sei. Então, eu vou dizer a Dulce, que a Dulce é uma pessoa conhecida do departamento. Assim. Então, vamos supor, a Karine conhece o Daniel, que conhece a Dulce, que me conhece. Então, ela precisaria, através do Daniel, dar um passo até o Daniel, 2 passos até a Dulce, 3 passos até a mim. Precisaria de 2 intermediários, então a gente está numa distância de 3 passos, ok? Do Brenner, não, ela tem 2 passos. Brenner, eu, ok? Um caminho alternativo que a gente conta também, gente, distância a gente conta sem repetir, ok? Mas olha só, se tem um passo direto entre Karine, Brenner e eu, a gente tem uma distância maior, que é Karine, Daniel, Daniel conhece Brenner, Brenner me conhece, ok? São distâncias diferentes, ok? A menor distância, onde a gente não repete o intermediador, nem a relação, é o que a gente chama de geodésica. Tá? Então, essa é uma coisa conceitual aí. Por quê? Porque essa distância geodésica é a distância que o programa vai utilizar para calcular um indicador de poder, né, ou de centralidade, melhor dizendo, de centralidade relacionado à questão da proximidade, o quão um ator é próximo dos demais da rede, e a distância seguinte que a gente vai ver, que é a distância de intermediação. Tá? A distância de intermediação está interessada nas pessoas que estão no meio do menor caminho entre 2 pontos. Ela desconsidera os caminhos alternativos. Ok? A gente vai falar disso mais para frente. Tá? Então, em gráficos direcionados, a distância que separa I e J, ela pode ser diferente da distância que separa J e I. Ok? No exemplo que eu dei aqui, entre a distância entre mim e Karim, né, passando pelo Brenner, eram 2 passos. Se passando pelo Daniel, ela soma a 3 passos, ok? Então, nesse caso, a gente teria aí, né, estou falando conhece, eu conheço, quem conhece, né, não estou falando, se eu conheço o Brenner, o Brenner me conhece. Não estou dizendo, por exemplo, quem é o melhor amigo, não estou dizendo isso. Ou quem já emprestou dinheiro para quem, ok? Quem já deu conselhos para quem? Não falei nada disso. Então, a distância ela não é direcionada, ok? Então, a gente tem ali distâncias diferentes. Quando a distância ela é direcionada, aí, então, a distância a menor distância pode ser diferente, ok? Então, vamos lá, por exemplo, vamos continuar pensando a relação entre Karine, Brenner, Antônio e Daniel, ok? Então, Kariner quer um conselho sobre uma disciplina de políticas públicas. Então, Karine pede o conselho para, quando ela quer esse conselho, ela pede para o Brenner, que é um especialista em política pública. Brenner está com uma dúvida, ele consulta um professor. Quem que ele consulta? O Antônio. Ok? Então, para chegar a essa informação, passou Karine Brenner, Brenner Antônio. Ok? O Antônio está com uma dúvida sobre avaliação de políticas públicas. Para quem ele vai perguntar? Vou perguntar para o Brenner. Ok? Um passo. O Brenner está com uma dúvida, ele não quer perguntar para a Karine, ele vai perguntar para o Daniel, porque ele acha que o Daniel vai saber mais o que é a Karine. E o Daniel está com uma dúvida, ele vai perguntar para quem? Para a Karine. Entenderam? Então, o caminho de ida, a distância entre Antônio e Karine na ida, né, foi um passo Brenner, 2 passos Antônio. Quando a distância entre Karine, Antônio e a distância de Karine a Antônio foi 2 passos, ok? Já a distância de Antônio a Karine, ó, ela vai ser de 3 passos, ó. Antônio, Brenner, Brenner, Daniel, Daniel, Karine, ok? Então, quando essa relação é direcionada, aí a geodésica pode ser de tamanho diferente, ok? Que é o que está mostrado aqui nesse exemplo, tá? I está a 2 passos de J, então o I na sua menor distância de J, o I está aqui, o J está aqui, ele está 2 passos. Mas o J, ele está a 3 passos de I. E I até J, 2 passos. Mas o J, ele está a 3 passos do I. Para cá ele não pode ir direto, porque tem a setinha, tá vendo? 2, 3 passos.
ok? Então, essa geodésica ela pode ser diferente se a relação é direcionada. Se não tiver setinha, não direcionada, a distância ia ser igual também, tá? E aí, gente, a gente fala também de uma distância infinita. A distância infinita é quando não há um caminho entre I e J, ou um caminho que vai de I até J, ou o contrário, um caminho que vai de J até I, tá? Então, vamos lá. Primeiro caso mais intuitivo de distância infinita é a ausência de relação. E gosta de J, mas ele não consegue falar com J, nem J consegue falar, porque eles não têm uma relação em comum. Aqui não, aqui eles têm que fazer a intermediação dessa conversa, ok? Já no caso do X, aqui, ó, notem que aqui pode haver uma distância infinita no laço direcionado. Então, há uma distância de um passo de x até y, um passo, ok? Mas há uma distância infinita de y até x, ok? Ela não volta. Aqui é meio que uma rua sem saída. O recurso chega aqui e para, ele não volta para cá. Aqui o recurso está circulando. Aliás, em todo esse amarelinho aqui, ele está circulando. Ele consegue chegar em todos os pontos, ó. Tá vendo? Mas aqui não, ele só vem e não volta, vem e não volta, tá? Então, a ideia de circulação aqui, ó. O recurso circula em todos os lugares. Ele não para, tá vendo? Lembra a ideia do fluxo? É o sistema de água da minha casa, né? A água não para, ela vai andando. Ah, estragou uma torneira, mudei a parede de lugar, eu vou lá e isolo a torneira, ela já chega e não vai para lugar nenhum. Ok? Então, essa noção que a gente vai trabalhar aqui. Com base na noção de distância, então, a gente tem um indicador, né, de centralidade, que é chamado de centralidade de proximidade, ou closeness. Closeness, e aí ela pode ser tanto input, ou seja, enclosing, ou centralidade, proximidade de entrada, ok? Ou output, centralidade de entrada de saída, ok? Que seria, no caso, out-closing, ok? Por que ela pode ser as duas, gente? Porque, como a gente viu, a distância ela muda. Se ela é uma distância, quando é uma rede direcionada, a distância entre dois pontos pode ser diferente, tá? Se não houvesse essa alternativa, se a distância entre dois pontos não houvesse essa diferença de direção, então ela seria a mesma, né? Mas há. Então, redes não direcionadas, a distância ela é a mesma. Se não há diferença entre origem e destino, a distância é a mesma. Ok? Uma rede de parentes. Fulano é parente de ciclano. Não tem como dizer que o Antônio é parente do Martonielli, o Martonielli não é parente do Antônio. Ninguém é parente sozinho. Entenderam? Então, aí a distância minha para ele é a mesma. Ok? Mas quando é direcionado, a gente sempre vai ter essa possibilidade de input e output, de entrada e de saída. Ok? Então, essa distância ela vai classificar os atores a partir da soma das distâncias geodésicas em relação aos outros atores. Olha só a importância do conceito de distância geodésica. Ela vai pegar todas as menores distâncias do indivíduo dentro da rede em relação a todos os outros pontos. Tá? Quando a gente pega o exemplo da amiga traída, para calcular o enclosedness, quer dizer, a centralidade, proximidade de entrada da amiga traída na rede, o programa vai lá e vai ver o seguinte, olha, quais são as menores distâncias por onde chega recursos da amiga traída, né? Encloses, está entrando. Quais são as menores distâncias que os pontos das redes, olha só esse conceito, gente, os pontos da rede atingem a amiga traída. Então, olha só, vamos botar um pouquinho de carne nesse osso, né? Nesse esqueleto. Olha, se tá rolando uma fofoca na sala, quem é que tem condição de ficar sabendo rápido dessa fofoca? É um indivíduo que tem uma centralidade, proximidade de entrada alto. Ok? Ele consegue saber fácil as coisas. Mas cuidado, viu, gente? Uma situação em que coronavírus, por exemplo, né? Tá rolando, aí é perigoso para ela, porque ela é um indivíduo que pode ser contaminada mais rápido, ela está mais perto de todo mundo. Essa medida, elas têm essa maldade. Nem sempre é bom estar perto de todo mundo.
tá? Então, tem que ter esse cuidado aí para fazer a interpretação e o uso, ok? Em situação de pandemia, a gente vai usar e destacar isso como uma característica, uma desvantagem, né? Uma característica não boa. Quando é algo positivo, como uma relação, uma oportunidade de bolsa na faculdade, por exemplo. Ou mesmo, né? A gente falou isso antes, a gente está falando de sala de aula, né? Que é o exemplo da amiga traída. A resposta da prova está rolando na sala. Quais são os alunos que têm mais condições de chegar a essa resposta mais rápido? Aqueles que são atingidos mais facilmente, ok? Incluso. Por outro lado, a gente fala do out-closing. Aí tem a ver, gente, com um pouquinho do poder de influência que esse indivíduo tem da rede. Qual que é a facilidade que esse indivíduo tem de alcançar mais rápido as pessoas, tá? E aí, nesse caso, o programa vai pegar geodésicas de saída. Qual é a distância que o indivíduo tem que percorrer para atingir os outros pontos? E vai somar essas distâncias, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Algum problema com isso, gente? Não, né? Vou mostrar para vocês agora aqui nesse caso concreto, para a gente só ver como a conta é feita. A gente não vai fazer ela aqui não, tá, gente? A gente tem um software para fazer isso para a gente. Não tem tempo para ficar fazendo demais, não. Então, observe o gráfico. Qual a posição mais vantajosa e por quê? Ok? Alguém quer responder? Posição mais vantajosa aqui? Não é uma rede estrela, mas é bem parecido, né? O D? O D, né? O D é mais... Por que é mais vantajoso? Porque aqui ela atinge todo mundo rápido, até o F mesmo ela atinge a 2 passos, né? E ela é atingida facilmente por todos os atores, né? Bom, o D aqui ela está numa distância maior de 2 passos, tá? Mas tem indivíduos aqui que estarão também... Deixa eu ver se tem alguém com 3 passos. Não, né? Mas tem mais indivíduos a 2 passos de F do que de B, né? Aqui, 1, 2... Ah, tá. O F, ele está a 1, 2 passos desse, 1, 2 desse, 1, 2, tá? 2 de todo mundo, tá? Mas o D tem a vantagem de estar a 1 passo de 4 indivíduos dessa rede, ó. Ok? Então, ela alcança muito fácil. E aí, olha só, como é que essa conta do grau de proximidade ela é feita? Ela vai pegar aqui, essa aqui é uma rede não direcionada, tá, gente? Então, in-closing e out-closing, né? O grau de proximidade de saída e de entrada é igual, porque a rede não é direcionada, ok? Então, essa matriz aqui, gente, não é a matriz de adjacência, não é a matriz das relações, não. Aquela que a gente viu lá atrás, não. Não está representando a rede, ela está representando, ó, distâncias geodésicas. Então, ela está me mostrando o quê, olha? Que o A está a 1 passo de B, ele está a 1 passo de C, está a 1 passo de D, mas ele está a 2 passos de E, né? 1, 2, pode escolher outros caminhos alternativos, mas os caminhos alternativos, ó, sempre está dando 2 em relação a D e F, tá? Existe outra distância aqui, por exemplo, ó, entre A e F, que tem 1, 2, 3, não é a geodésica. A geodésica tem 2 passos, seja por aqui, que nesse caso aqui é por aqui, né? Mas vamos pensar aqui, ó, A e E. 1, 2, 3 passos. A geodésica está aqui, ó, 1, 2, ela passa por aqui. Ok? A geodésica de A e F, ela só essa aqui, né? Um caminho de tamanho 2 que tem. Quando tem 2 caminhos, você conta um só, ok? Não conta ela 2 vezes, não. E aí, em relação a B, vai estar a mesma coisa. Vamos pegar aqui o caso de D. Olha o D. Ele está a 1 passo de quase todo mundo, menos de F. Tá? Então, aqui já está me mostrando que esse caminho aqui, que esse indivíduo dele está numa situação mais vantajosa, né? E a gente vai ver que tem indivíduos, ó, como A, tá? 2 passos de 2 atores, 1 de 3, 3 de 1. Aqui o E, 2 passos de 2 atores e de 3 atores ele está 1 passo. Então, provavelmente vai ter um indicador igual, está na mesma situação, ok? Mas o D não, o D é muito especial, ó. O F eu acho que é outro que é diferente também, ó, o F. O F tem 2, 2 e 1, é o que está mais longe de todos. Pode falar, Karine. Antônio, essa matriz aí foi a matriz utilizada para criar o gráfico, não é isso? Não, é isso que eu estou observando com vocês, tá? Ela não é a matriz utilizada para criar o gráfico, ela é uma matriz de distâncias geodésicas, ok? Entendi. A matriz, uma rede como essa aqui, que não é valorada, depois eu vou falar disso
mais, a gente vai introduzir esses conceitos depois. Aqui é uma rede binária. Existe ou não existe o laço. Então, aqui só poderia existir, ó, valores 0 e 1. Não poderia existir 2, sendo uma matriz binária, ok? Aqui, ó, é distâncias geodésicas. Então, se a gente pegar aqui, ó, o A, um passo de B, um passo de B. Aqui está me dizendo, ó, que o A está... tem que pôr aqui, desculpa. O A está a 2 passos em relação a E, ok? Então, vou procurar 1, 2. Em relação a F, ele está me mostrando que está a 2 passos, ok? Então, em relação a F, 1, 2, está aqui a distância. Existem outros caminhos, 1, 2, 3. Não, mas tem um caminho menor, ok? Então, o programa, para ele fazer o cálculo do grau de proximidade, a primeira coisa que ele vai fazer é desenhar essa matriz aqui, ó. Ok? Feito isso, aí ele vai somar essas distâncias geodésicas. Eu acho que é o próximo slide aqui. Então, ele somou. Aqui, ó. Tá? Como é que ele somou aqui, ó? 2 mais 2, 4, 5, 6, 7. Então, a soma das distâncias geodésicas de A em relação a todos os outros atores da rede é igual a 7. Perceberam? De B, 1, 3, 4, 5, 6, 7. 7. De C, 3, 4, 5, 6, 7. 7. O de D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? E aí o de E vai ser 7 e o de F vai ser 8. Ó. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Deu 8. Ok? Então aqui ele somou. Aqui já dá um indicador, está dizendo assim, olha, o que está mais próximo de todo mundo é o que está com a menor soma. Ok? Mas só que aí ele vai fazer um procedimento aqui, gente, ó, para inverter esse valor e depois normalizar esse valor numa escala de 0 a 1. Tá? Porque aí o que esse indicador vai mostrar? Quanto maior o grau de proximidade, melhor a condição do indivíduo. Ok? Então ele colocou aqui, ó, o que ele fez? Cálculo do índice. Ele inverteu o valor da soma, tá? Então aqui a gente já sabe, né? Inversão de fração chama isso, né? Aqui é 7, embaixo do 7 tem 1, ok? Todo mundo lembra disso? Opa. Embaixo do 7 tem 1, certo? Aí o que ele está fazendo? Ele inverte, ó. Vai ficar 1 dividido por 7, que vai dar esse valor aqui. O pessoal da computação pode fazer a conta rapidinho e ver se está certo, né? Quem de humanos não se preocupar com isso não, é só confiar em mim, tá, gente? Bom, aqui inverteu de novo, tá? Então, é a mesma coisa, aqui ele fez o valor 1 dividido por 6, 1 dividido por A. A aqui é a coluna, viu, gente? Ok? Depois ele segue um padrão de normalização, no qual o resultado vai colocar a escala encontrada numa referência de 0 a 1, tá? O que ele faz? Isso ele pega 1 menos esse valor aqui, ó. Por quê? O valor 1, gente, significa uma pessoa que que realizou o máximo do grau de proximidade, tá? Significa aquela pessoa que está ali naquela posição de rede estrela, tá a um passo de todo mundo, entendeu? E aqui, ó, ele vai me dizer o seguinte, esse valor aqui, a gente poderia ler de outra coisa, ó, a pessoa realizou 83% da possibilidade de proximidade existente, tá? Normalmente a gente não fica falando isso não, tá? A gente só diz, ó, o grau de proximidade é de 0,71, o grau de proximidade, o indivíduo melhor posicionado, né, que tem mais poder em termos de proximidade, quer dizer, que tem uma capacidade de uma região direcionada, né, de ficar sabendo o que está acontecendo, ou de influenciar outros atores, é um indivíduo com maior grau de proximidade, ó, que é o grau de 0,83 nesse caso. O mais distante de todos aqui é o F, ok? Que é só uma observação que eu já falei para vocês. Alcançar facilmente todos os nós das redes nem sempre é uma vantagem, pois ao mesmo tempo que um nó atinge a rede completa rapidamente, ele também é atingido por ela. Okay? À medida que você fica sabendo demais o que as pessoas falam de você, né? Provavelmente as pessoas vão ficar sabendo rapidamente o que você fala. É isso que está dizendo aqui. Ok? Tudo bem? Tá aqui, gente? Alguma dúvida?
Não? Então, vou seguir mais um pouquinho, tá? Então, aqui, ó, eu só mudei o exemplo, é o mesmo procedimento para achar o grau de centralidade, mas aqui a intenção é o seguinte, gente, mostrar para vocês, ó, aliás, deixa eu perguntar para vocês, antes de falar o que que é. Qual o indivíduo que está em melhor posição de vantagem nessa rede aqui? Estão em dúvida, gente? Agora vocês têm que pensar o seguinte, Antônio, a gente já sabe duas métricas para encontrar indivíduos em vantagem, tá? Então, a pergunta foi até maldosa. Eu disse qual indivíduo que está em mais vantagem aqui, né? Poderia dizer quais indivíduos e quais tipos de vantagem esses indivíduos que estão em posições mais vantajosas ocupam. Tá? Quem são os indivíduos, né? Que ocupam posições vantajosas e qual o critério para identificar essa posição? E aí, vamos lá? Então, olha só, uma pergunta. Só ver se o meu pensamento está certo. Eu acho que o D, novamente, por causa das distâncias geodésicas da matriz. Já Faz até sentido? analisou. Tá certo, já até analisou aqui a matriz, né? Tá certo, o D tá certo. Mas eu só consegui por causa da matriz. Eu ficar olhando ali, eu acho que ia demorar mais tempo. Tá, então a gente, olha, quando a gente está ativando, ainda mais aqui no sistema pequeno, primeira coisa que a gente aprendeu foi ontem, né? Popularidade, centralidade de grau. Quem é o que tem mais centralidade de grau? Meninos também. É só contar, né, gente? Aqui, ó. 2, 2, 2, 1, 1. Aqui tem 4, aqui tem 3. Então, o A. O A tem uma posição de vantagem aqui. E o D fica em segundo lugar. E aí, quando você pensa na proximidade, então aqui surge uma dúvida. Se eu não tivesse a matriz, né? Quem está mais próximo de todo mundo? Mas o A a gente tende a falar assim, já que ele é central, ele está próximo de todo mundo, né? Mas aí o que a gente percebe quando a gente vai olhar para a geodésica? Não está aqui, né, gente? A gente começa a perceber ó, que o D está numa posição melhor que o A. Tá vendo? O A tem atores aqui que o A está a 3 passos. Ó. Nenhum ator está a 3 passos do D. Ó. No máximo aqui é 2. Ó. Vou mudar a tela aqui, ó. Que a gente vai ver, ó. A soma das geodésicas do A dá 14. A do D dá 13, ó. Viram? Então, a centralidade de grau, o A é melhor. 4 e o D 3. Mas em termos de proximidade, o que a gente vai perceber, aqui é o resto do procedimento, viu, gente? Inverte a coluna A, depois tira de 1 o valor de A. A gente vai encontrar aqui, ó, que a soma, que o indicador de proximidade melhor aqui, com mais alto, né, é o de D, e não o de A. A aqui vai aparecer em segundo lugar, tá vendo? E no grau de centralidade nodal, né, ou centralidade de grau, o A é melhor que D. Então, olha só, nem sempre um ator com maior centralidade de grau será um ator com maior centralidade de proximidade. Acontece muito, viu, gente? É comum que a pessoa seja central ali em termos nodal e acaba também sendo central em proximidade. Mas não é uma regra, é isso que eu estou querendo destacar para vocês, tá? E aí eu vou fazer aqui um parênteses para contar para vocês como é que eu utilizei isso estudando redes de liderança em comunidades. Por quê? As empresas quando contratam a gente quer saber, olha, como é que se articula as lideranças das comunidades, quem de fato tem liderança ali que pode influenciar essa comunidade. Então a gente usa essas técnicas de análise de rede para identificar isso. Ok? Como aí esses indicadores eles estão dizendo de uma características diferentes de cada indivíduo, né? Estamos falando de diferentes formas da gente pensar o poder dos indivíduos dentro da rede. Tá? Eu posso ser poder porque eu sou popular, e o outro eu posso ser poder porque eu atinjo e sou atingido facilmente. Ok? Aí o que a gente faz? A gente mapeia a rede, faz a rede de liderança primeiro, com a questão própria para a liderança, depois a gente trabalha com esses indicadores, mas trabalha em conjunto. Tá? Então, por exemplo, quando eu sabia só os 3, eu usava os 3, tirava a centralidade
de grau, a centralidade de proximidade e a centralidade indegree, ok? E aí eu colocava as 3 colunas junto, tirava uma média ali dessas colunas e via quem está acima da média ou não, atribuía o valor 1. E eu somava isso, criava um indicador geral somando os 3, ok? Se não, eu analisava os 3, também dá para fazer isso, e separo os 3 critérios, e aí uma pessoa que é central em 2 deles é mais importante do que quem é central apenas em 1. Aquela que é central em 3 é mais importante de quem é central em 1 ou 2. Ok? Então, eu estou chamando atenção para o fato que vocês querem pensar, dependendo da questão, como essa de liderança, essas diferentes características, elas são importantes para a gente definir liderança. Tá? Uma pessoa que é popular, que tem alto prestígio, que alcança e é alcançado facilmente pela rede, principalmente que alcança a rede muito facilmente, em uma distância curta, e uma pessoa que atua como intermediário dentro de uma rede, que reúne essas 3 características, é uma pessoa que tem grande probabilidade de se tornar um líder muito importante para esse grupo. Ok? Então é isso, tem que ficar atento na hora de mexer. Agora é óbvio, né, gente? Se eu quero só saber como que a fofoca acontece numa sala de aula, então aí me interessa mesmo proximidade, tá? Se eu quero saber quem é o indivíduo que tem mais potencialidade para influenciar o outro, aí me interessa mesmo a proximidade. Quer dizer, influenciar o outro não, influenciar mais rápido. Influenciar o comportamento da sala, do grupo mais rápido, tá? Aí interessa a proximidade. Agora, se é aquele que consegue influenciar mais pessoas diretamente, aí é centralidade de grau. Ok? Estou falando aqui, estou pensando na questão dos influencers, né? Porque o laço lá na internet, no Instagram, ele é não direcionado, não é isso? Não, ele é direcionado, né? Ele é direcionado, porque eu sigo a pessoa pode ou não me seguir de volta. Então, ele é direcionado, ok? Eu ia falar que ele não é direcionado, imaginando, se eu sigo uma pessoa, a pessoa está ligada a mim, mas a relação é diferente, tá? As pessoas que eu sigo, elas não necessariamente me seguem, tá? Então, é algo para se considerar. Se fosse naqueles... antigamente, a amizade do Facebook era assim, né? Orkut também, vocês conhecem Orkut, gente? Então, mas era isso, lá no Facebook, né? Vamos falar Facebook mais perto. Você clicava, era amigo, você era amigo da pessoa, a pessoa era amigo de você. Mas agora eu acho que eles mudaram isso um pouco também, né? O pessoal da computação pensar. Bom, e aí a pergunta para a gente, né? Qual era a centralidade e proximidade da amiga traída na sala de aula? Qual era a situação de suas amigas segundo o critério de centralidade de proximidade? Tá? Então, aqui o caminho, para a gente ver, network, de novo vai criar um vetor, centralidade, closeness, aí a gente vai escolher o input para saber da centralidade de entrada da amiga traída e o output para saber da centralidade de saída, ok? O AL aqui nesse caso a gente não vai fazer, não tem muita utilidade, tá? Porque lá a gente tem uma relação que é direcionada. Se eu quisesse ignorar o sentido dessa relação, eu poderia pedir o AL, que aí ele ia desconsiderar, tá? Então, eu vou mudar aqui o compartilhamento para tela, gente, para a gente poder fazer, né, como a gente fez ontem, vocês abram aí o Pajec de vocês e podem calcular essa medida de centralidade, de proximidade da amiga traída, ok? Deixa eu fechar aqui o meu. Aí eu vou também relembrar, usar esse momento para relembrar com vocês. Só um minutinho. Aqui. Para relembrar com vocês aqui como é que abre lá o arquivo no programa, ok? Então, primeiro passo, abrir o programa. Podem fazer, tá, pessoal? Clico aqui na pastinha. Ela já abre direto o meu arquivo. Aqui já abriu a minha pasta de ontem. Eu vou clicar no meu arquivo, .net, tá, .net. Se tiver AUL, gente, ó, só procurar o nome do arquivo, ok? AUL aí aparece todos os arquivos que estão na pasta. Vou procurar aqui a amiga traída. Abriu, ó. Rodou direitinho, tá aqui. Ok?
Aí eu vou só relembrar rapidinho aqui, gente, ó, o que eu fiz ontem. A centralidade de grau. Já vetor, centralidade, degree, input. A gente fez ontem, tá? Isso a gente fez ontem. Cuidado, gente, que quando vocês vão aqui em criar a partição, tem um degree. É diferente, tá? Isso aqui é outra coisa. Nós não vamos mexer nisso aqui ainda não. Agora, proximidade de centralidade de proximidade, que a gente fez agora, é o closing. E o caminho é o mesmo. Eu vou criar um vetor, centralidade, e aí, ó, eu vou colocar aqui, ó, closings. Ok? Então, primeiro eu quero saber, ó, a capacidade da amiga atraída ser atingida, o input. E as suas amigas. Aí já criou o input aqui, ó. Beleza? Agora eu vou dar uma analisada nesse input, ó. Eu vou olhar aqui, deixa eu aumentar. Aqui. Aumentei. Então, a amiga traída é a número 15, ó. Ela tem uma proximidade de entrada, ela é atingida num grau de 0,3183. Ok? Já amigas delas, então, quanto maior, melhor a condição, né? A gente for passando aqui, vai ver que tem muitas pessoas igual a ela, tem alguém aqui que não está melhor. Mas aí vamos lá para as amigas dela. Opa, aqui. As amigas delas, aqui embaixo, ó, 44, 45, 46, elas têm uma capacidade menor de ser atingida, ok? Então tá rolando lá um convite de festa, um burburinho sobre uma festa que vai ter de alguém da sala. Essa notícia vai chegar mais fácil na amiga traída, ela tem uma posição melhor, do que nas outras amigas. Okay? As outras amigas vai demorar um pouco mais ficar sabendo dessa notícia, tá? A gente já viu lá no gráfico, inclusive, que ela depende da amiga traída. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que tenha um indicador melhor que o dela. Não, aparentemente não. Ok? Vocês podem desenhar esse indicador. Input, closeness, só para certificar. Clico aqui do ladinho, e aí vai aparecer aqui o indicador. Tá pequenininho, né, gente? Então, vou aumentar aqui o tamanho dos meus vértices, e aí vai aumentar proporcionalmente, tá? Options, sizes, que é tamanho, né? Vértice. Vou passar isso aqui para 30. Pronto, agora ficou mais fácil de comparar, tá? Então aqui, ó, ficou até parecendo mais igual. Há uma diferença que a gente viu lá, né? Deixa eu mudar isso aqui para número. Ó, gente, para mudar aqui para nome, Ctrl L, tá? Para mudar para número, Ctrl N. Vocês podem aprender esses dois atalhos que vocês conseguem mexer aqui, nome e número. Ok? Então, aqui, a amiga traída, ela tem uma condição melhor do que as amigas para ficar sabendo das coisas. Outra que tem uma condição parecida que a 4. Tem gente que tem uma condição muito ruim, né? Em termos de grau de entrada. Ok? E aí, a outra questão que a gente pode analisar com essa medida, gente, é a condição da amiga traída influenciar outras pessoas na sala, né? E as amigas dela também. Então, a gente pode pedir a centralidade de proximidade closers, né? E agora o output. Vamos ver aqui a diferença. Ok? Vamos abrir. Essas medidas de output aqui nessa rede, gente, ela não vai fazer muita diferença, tá? Porque, por aquele motivo que eu já tinha dito, né? Eles só podiam citar, no máximo, 3 pessoas, ok? Mas mesmo assim, podendo citar só 3 pessoas, olha, o que aconteceu no resultado? A amiga traída, ó, ela tem uma centralidade de proximidade de saída de 0,1150. E já a amigas dela fica abaixo de 1. 0,652. 0,652, todas elas com o mesmo grau. Ok? Então, ela está numa condição de influenciar a sala melhor do que as amigas dela. Tudo bem aqui, gente? Pergunta é, vocês conseguiram fazer? Eu não estou vendo aqui, não, tá? Conseguiram? Os meninos conseguiram? Lincoln e Arthur.
Martonielli. Olha só, pessoal, aqui, ó, como a gente tem duas medidas de Closingson, a gente pode representar as duas no gráfico. Ok? Então, vou colocar aqui na centralidade em closing no primeiro vetor e no segundo vetor a minha centralidade de proximidade de saída. E aí, agora, eu vou marcar essas duas caixinhas. Ó. E aí, eu vou pedir para desenhar. Aí, ó, repare que a figurinha ela mudou aqui. Deixa eu aumentar um pouco mais, que aí vai ficar bom para vocês verem. 50. Repare que agora ela ficou oval, como aquelas figuras que eu tenho lá no meu slide, tá vendo? Aqui significa ó, que o primeiro vetor ele é maior do que o segundo vetor. O primeiro vetor aparece na horizontal, o segundo aparece na vertical. Então, a centralidade de entrada dela, de proximidade de entrada dela, é maior que a centralidade de proximidade de saída. Ok? Então, ela seria algo do tipo, ela fica sabendo mais rápido aquilo que acontece na sala do que tem uma capacidade de influenciar, de espalhar notícias. Ok? Já o 24 aqui, ó, ele tem mais facilidade para espalhar notícias, para atingir a sala como um todo, do que ser atingida por essa sala. Tá? Então, aqui no caso do 24, uma notícia que ele solta, ela demora mais chegar na sala do que as notícias que vêm da sala para ele. No caso da mídia traída, ela demora a espalhar uma notícia na sala e tem mais facilidade de saber o que está acontecendo na sala. Ok? E as amigas dela estão aqui isolada, dependendo dela. Tudo bem com essa ideia, pessoal? Isso aí vocês vão ir acostumando, né, com essas ideias ao longo do processo, ok? Amanhã eu vou ensinar um truque para vocês, gente, para transformar essa escala aqui, ó, do Alt Degree, a gente vai transformar ela numa escala de 0 a 1 também, tá? Mas vou deixar isso aqui para amanhã. Porque se eu for desenhar ela aqui, ó, olha o que acontece. Como eu mudei o tamanho do nó, tá? Porque naqueles vetores que está de 0 a 1, com o tamanho do nó maior, fica melhor de ver. Mas se eu deixar a escala natural 1, 2, 3, 4, 5 para cima, fora da escala de 0 a 1, ela vai ficar ruim de ver. Tá joia? Mas esses me lembram isso amanhã. Vou deixar para amanhã para não ficar muita informação, tá? Hoje eu quero avançar mais nessa análise aqui. Vamos voltar aqui para o meu slide. Agora eu vou perder o contato visual com vocês, tá, gente? Alguma dúvida a respeito disso que eu acabei de mostrar para vocês? Tá? Então, a gente aprendeu a medida e como operacionalizar essa medida na prática, tá? Então, aqui é só o grau de proximidade da amiga traída. Aqui eu coloquei só um grau de entrada. Eu coloquei o outro. Tá. E aí a terceira centralidade que a gente sempre aprende nesse curso introdutório, gente, que é a centralidade de intermediação. Ok? O que essa centralidade vai fazer? Ela vai classificar os atores tendo em vista a posição que lhes permite intermediar relações entre dois pontos. Tá? Como que ela faz isso? Ela vai pegar o número de vezes que esse ator aparece no meio da geodésica entre esses dois pontos, para calcular um índice que representa a proporção de distâncias geodésicas entre dois pontos qualquer, né, J e K, que passam por I. Entenderam? Então, ela vai olhar ali naquela rede, vai identificar todas as geodésicas, como no caso da medida de proximidade, ok? E aí depois ela vai calcular uma proporção de quantas geodésicas, né, o indivíduo que eu estou analisando, por exemplo, o caso da amiga traída, qual é a proporção de distâncias geodésicas entre qualquer dois atores da sala que a amiga traída aparece no meio dela, tá? Quer dizer, no meio dela enquanto um elo dessa distância geodésica, tá, gente? No meio não quer dizer no meio certinho, não, tá? No meio quer dizer, ela aparece na geodésica entre um grande número, né, de pares na rede, ok? O valor é 0 quando o nódo não se localiza como intermediário em nenhuma geodésica. Tá? A pessoa pode estar inserida na rede, mas ela não aparece em nenhuma geodésica. Quanto mais vezes ela aparecer, o indivíduo aparecer
nas geodésicas existentes na rede, maior a importância desse indivíduo enquanto agente intermediário, ok? A continha para isso está aqui, gente, eu não vou passar isso aqui, não, que é um pouquinho mais complicado, tá? E aí eu não quero assustar, não. Mas, intuitivamente, o conceito, vocês conseguiram compreender? Bem, número de geodésicas, se eu estou em muitas geodésicas que existem nessa rede, eu sou um bom intermediário. Se eu apareço só um, eu não sou muito bom. E se eu não apareço nenhum, eu não sou um intermediário, eu não sou uma alternativa. Essa distância, essa medida, gente, ela tem uma fragilidade, tá? Qual que é a fragilidade? Ela pressupõe que os atores numa rede sempre vão escolher o menor caminho para se comunicar. Ela desconsidera os caminhos alternativos. Vamos voltar lá no exemplo da Karine e do Antônio, né? A gente disse assim, ó, entre a Karine e o Antônio, havia uma distância de 2 que era intermediada pelo professor Brenner. A distância de 2, ok? Só que essa medida, quando ela vai se calcular um intermediário, o Brenner vai se destacar enquanto um intermediário, ok? Ela desconsidera caminhos alternativos. Por exemplo, o caminho entre Karine, Daniel, Dulce e Antônio era um caminho que essa medida não considera, mas pode ser um caminho que a Karine prefira a falar diretamente com o Brenner. Ok? Por exemplo, a Karine não gosta de Brenner. Ela prefere pedir ajuda ao orientador Daniel, com quem ela se sente mais à vontade, e o Daniel vai perguntar para o Brenner, que vai perguntar para o Antônio. Entenderam? Ou mesmo esse vínculo direto. Olha, agora existe um caminho direto entre Karine e Antônio, porque os dois passaram a se conhecer, mas a Karine não se sente à vontade para falar diretamente com o Antônio. Então, ela vai buscar o Brenner para falar com o Antônio. Entendeu? Então, o que eu estou destacando? Essa medida, gente, ela tem essa limitação de não considerar as razões que os indivíduos escolhem para mobilizar os seus contatos, os seus intermediários. Ela pega simplesmente a matemática, tá? Algumas medidas da análise de rede vai fazer isso, né? A análise de rede, ela pode ser criticada por isso, por ser uma análise extremamente formalista, e ela vai apostar, né, que esse número faz diferença. Isso, gente, aí pessoal da computação, o que a gente está assistindo hoje, né, vai ficar esse efeito um pouquinho aqui, gente, é infinito aqui. O pessoal da computação, né, cientista de dados, ele está o tempo inteiro pensando nos algoritmos, as contas, os números, e pressupondo ali que os números vão criar os comportamentos independente da ação dos sujeitos. Tá? Que é um tipo de medida que não considera essa ação, essa vontade, esses desejos do sujeito, ok? Bom, pergunta, qual era o grau de centralidade de intermediação da amiga traída na sala de aula? Qual era a situação de suas amigas segundo esse critério de intermediação? Ok? Então, caminho para criar mais uma vez, gente, ó, network, criar vetor twins, tá? Aqui, em português, intermediação. Certo? Vamos lá fazer. Deixa eu ver se eu calculei. Acho que não, né? Assim. Aqui, ó, a centralidade de Green, né? A centralidade de Green, ele me deu uma medida de centralização, que significa o quanto que a minha rede se aproxima da rede estrela em termos de centralidade e grau. Ok? Quando eu calculei o grau de proximidade, ó, acabou passando esse batido, ele não me deu o grau de centralização, ele tentou calcular. Só que ele disse assim, ó, a centralização de proximidade não pode ser computada, desde que na rede ela não está fortemente conectada. O que significa isso? Na rede da amiga traída, ó, deixa eu projetar aqui o desenho, na rede da amiga traída, tem pessoas a uma distância infinita em termos de graus de proximidade de entrada. Tá vendo aqui, ó? Não chega no 9. Sai do 13, mas não chega no 9. Não, mentira, aqui chega, né? Aqui, ó, no 31. Sai do 34, do 31 para o 34, mas não volta. Isso aqui é uma distância infinita. Por isso que ele não consegue calcular o grau de centralização para me dizer, olha, como que essa rede se configura em relação à rede estrela. Ah, professor, isso é uma medida essencial para mim, eu gostaria de ter ela, tá?
Então, primeira coisa que você tem que verificar, tem algum ponto isolado? Se tiver, vocês vão ter que excluir para calcular. Nesse caso que não tem pontos isolados, desconectados da rede, a gente poderia fazer o seguinte, ó, só para eu saber ter um indicador do grau de centralidade de grau de centralização de proximidade, eu poderia fazer o seguinte, ó, criar vetor, pedir a centralidade de proximidade, mas agora eu vou desconsiderar a orientação, vou pedir o all. Então ele está dizendo, olha, para mim tanto faz, não faz diferença destino e origem. Vamos calcular aqui, aí sim ele conseguiu calcular um indicador de centralidade de proximidade, centralização de proximidade, ó. Vendo? Aí, gente, essa medida aqui, ela diz, né, daquele primeiro análise da morfologia da rede, ela está me dizendo, ó, que em termos de proximidade, quando eu não considero a orientação, a minha rede, ela se aproxima mais de uma rede estrela do que em termos de centralização, de centralização de grau. Ok? Então, aqui é uma estrutura menos hierarquizada em termos de centralização de grau do que é em termos de proximidade. Então, aqui a tendência é que tenha menos atores com uma centralização de grau de proximidade melhor do que aqui. Ó. Viu? Essa coisa aqui ela é comparada, entendeu? Aqui está dizendo que é mais distribuído o poder em termos de centralidade de grau de entrada do que o poder em termos de proximidade. Tá certo, gente? Isso aqui vocês vão ter que ir mexendo um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou voltar aqui no Between's, se eu tinha esquecido de falar para vocês. Centralidade, vetor de centralidade, de novo centralidade. E aqui a gente vai usar o Between's. Pronto. Então, em termos de Between's, ó, aí ele conseguiu calcular. Ó. Por que aqui ele conseguiu calcular, gente? E repararam uma outra coisa, gente? Em termos de Between, isso aqui é uma outra fragilidade, tá, gente? Em termos de Between's, ó, não existe a opção input-output, ainda que a rede seja direcionada, tá vendo? Aqui é o closeness, existe a opção, o indegree existe a opção, outras formas de centralidade aqui que a gente não vai discutir, mas é uma derivação dessa medida de Between's, tá? De Between's, é uma derivação da medida de proximidade, é o prestígio de proximidade. Ela considera, tá vendo? Mas aqui o Between's não, tá? Então, o cálculo do Between's, ele não considera o sentido da relação. Ele não diferencia origem e destino, ele trata toda a rede como uma rede não direcionada. Tá? E aí ele já calculou aqui para a gente ó, um grau de proximidade, desculpa, um grau de centralização de intermediação da rede. Ele está dizendo, olha, a rede não é uma rede que tem poucos atores concentrando esse poder de intermediação. Esse poder de intermediação está distribuído entre a rede. Está vendo que está próximo de zero? Então ele está distante daquela noção de rede estrela, a estrutura em si. Ok? Para a gente responder a nossa questão, que foi proposta, como a amiga traída e suas amigas se colocam em relação à centralidade de intermediação, a gente fez o cálculo, vamos olhar aqui então o vetor em termos de resposta. Ó. Em termos de respostas, ela tem um grau de 0,9 e 84. Já as amigas dela, gente, ó, tá 0,09, tá bem abaixo delas. Inclusive, uma das amigas da panelinha ó, tem um grau 0, ela não intermedia nada, ela não tem esse poder de intermediação. Tá muito ruim no caso dessa Miriam aqui, ó, dessa 46, ok? Esses nomes eu troquei, viu, gente? Não são os mesmos nomes, não. Não são os mesmos nomes dos alunos reais, tá? Eu troquei esses nomes. Aqui, vamos ver aqui, então, em termos de intermediação, a amiga traída, ela não está melhor que a 24, mas aqui para baixo, ela está melhor que todo mundo aqui para baixo. Então, por enquanto, ela está em segundo lugar. Aqui alguém se aproxima dela. Aqui para cima, vamos ver. Tem que estar acima de 0,9. Ninguém, né? Então, ela ficou aqui em segundo lugar como intermediadora ali na sala, cumprindo esse papel, essa função de intermediadora. Isso é isso. Aqui já está representado, olha, gente. Aqui, ó. Vocês conseguem ver cá no alto do Bajek, ó, qual a medida que vocês estão representando. Rede amiga traída,
centralidade between. Está vendo que aparece aqui, ó? Tá dando para vocês verem aí? Na rede 1. Rede 1 é essa rede que está ativa. Ok? Então, olha só. Primeiro lugar, 24. Ela está em segundo. Aí depois, acho que esse 19 aqui, ó. E as amigas dela estão muito mal nesse critério. Tá? Então, apesar do sentimento de ser traída, de ter sido deixada de lado, a situação dela, em termos estruturais dentro da sala, é muito mais vantajosa do que a situação da panelinha. Tá? Gente, se a gente olhar para as outras panelinhas que a gente identificou, essa outra panelinha aqui, ela tem um ator forte, ó, ou 4. Já essa aqui, ó, eles são mais ou menos distribuídos entre elas. Não tem um tão central, não, tá vendo? Então, são essas informações que a gente tem que ir analisando, ok? Deixa eu ver aqui. Aqui é a própria figura, né? Que está lá na JEC que a gente fez. Alguma dúvida, gente, a respeito? Tá, se tiver alguma dúvida aí, vocês, por favor, levantem a mão. Ok? E aí, para a gente finalizar o dia de hoje, gente, eu trouxe para vocês uma outra noção que ela é bastante útil. Isso eu usei muito também nas consultorias lá sobre influência de lideranças locais, ok? Que é a noção de domínio de influência, ou centralidade de alcance, né? Chamada também de user centrality. Esse tipo de indicador, gente, de centralidade, ela vai me mostrar aqui, ó, a proporção da rede que um ator alcança ou é alcançado com M passos. Tá? Pressuposto é o seguinte, olha, o meu domínio de influência é maior, quantos menos passos eu preciso dar para alcançar a rede como um todo. Tá? Então, essa métrica, eu vou escolher um ator e ela vai me dizer o seguinte, olha, esse ator, com um passo, ele alcança X% da rede. Se ele der mais um passo, ou seja, com 2 passos, ele alcança uma proporção maior da rede. Se ele der 3, ele vai alcançar tudo, tá? Pela teoria dos 6 graus de separação, né? Na verdade chama teoria dos pequenos mundos, viu, gente? O nome da teoria é Teoria dos Pequenos Mundos, ok? Não é 6 graus de separação, não. Ela diz o seguinte, olha, todo ator tem um domínio de influência no mundo inteiro com 6 passos, né? Porque com 6 passos eu alcanço qualquer pessoa do mundo, né? Seria mais ou menos isso. Mas aqui, essa medida ela vai me mostrar a situação de cada um na rede, ok? Isso aí teria como eu ver, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, qual era o domínio de influência da amiga traída na sala de aula, qual a situação das suas amigas, tá? Então, aqui, nesse caso específico, a gente vai começar a criar uma partição. Qual que é a diferença entre vetor e partição? Acho que eu comentei isso na aula de ontem, vale repetir. Vetores, gente, são medidas quantitativas, tá certo? Então, quando a gente está calculando as centralidades que a gente viu aqui, centralidade, grau de proximidade, intermediação, a gente está distribuindo um valor quantitativamente entre os atores da rede. Uns têm mais, outros têm menos, ok? Outras medidas quantitativas que a gente pode encontrar, por exemplo, é a idade, né? Idade é uma medida quantitativa. O que mais que a gente pode encontrar em termos de medida quantitativa? Alguma sugestão? Salário, né, gente? Salário é uma medida quantitativa. A altura é uma medida quantitativa. Tudo isso são variáveis que, se eu for inserir no meu modelo de rede, eu vou colocar no vetor. As partições, gente, são como se fossem caixinhas, onde eu coloco variáveis categóricas. Ok? Então, se eu quero colocar sexo, quando eu classifico os indivíduos em termos de sexo, eu estou pegando esses indivíduos e estou colocando alguns na caixinha dos homens e outros na caixinha das mulheres. Cor, coloco uma nas caixinhas do branco, do preto, do pardo, do indígena, do amarelo. Cada um numa caixinha diferente, tá? Em termos de domínio de influência, gente, o que a gente faz? A gente pega um ator que é a referência, e aí o restante dos atores da rede, a gente vai colocar em caixinhas que dizem da distância de cada caixinha em relação ao ator de referência, ok? Então, nessa medida aqui, a gente vai pegar a amiga traída. A amiga traída vai ser o 0, né, a referência.
A primeira caixinha que eu vou colocar é todo mundo que está a um passo de distância da amiga traída. Na segunda caixinha, quem está a 2 passos. E por aí vai. 3 passos, 4 passos. E até acabar ou até onde me interessa colocar. Ok? Entenderam? Então, a partição é sempre isso. Colocar em caixinha, a gente tem que guardar dessa forma. Certo? Vamos lá no Pajek. Deixa eu só lembrar aqui. Vamos lá no Pajek. Repare que aqui também eu posso calcular o domínio de influência como input e output. Ok? E aí a gente vai primeiro ver o que faz mais sentido. Né? O domínio de influência da amiga traída em relação a atingir as pessoas. Ok? Então, aqui, vamos lá. Aqui, vamos fechar o desenho. E a gente vai vir aqui, network, criar partição, aqui, Canable, tá? Canable seria a tradução algo no sentido de vizinhanças, tá? O K ali é um número, tá? Então, um Canable, todo mundo que está a um passo. 2 Canable, todo mundo que está a 2 passos, ok? 2 Canables, desculpa, todo mundo que está a um passo e 2 passos. 3 Canables, desculpa, gente, o K se substitui pelo número, tá? Então, 1 Nable é todo mundo que está a um passo. 2 Nable, todo mundo que está a 1 e 2 passos. 3 Nable, 1, 2, 3 passos, ok? Então, aqui, vamos primeiro fazer a amiga traída, pensando a capacidade dela de influenciar, tá? Então, influenciar eu vou colocar como output. A capacidade dela falar alguma coisa e atingir tantos por cento da rede, e esse por cento da rede repetir, atingir mais um tanto e mais um tanto. Ok? Então, vou digitar primeiro esse grau de saída. Aí o vértice eu vou escolher, o vértice da minha traída, que é o 15, né? A gente já sabe que isso. Ele me pergunta, eu quero delimitar a distância máxima, tá? Quantos caneiros que eu vou colocar? Se eu não delimitar isso aqui, gente, já vai aparecer uma quantidade lá. Quando a rede está toda conectada, pode ser, né, que todo mundo fica classificado. Mas aqui tem gente que está a uma distância infinita também, ok? Só para facilitar aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou facilitar um pouquinho, eu vou colocar 3 passos, ok? Então, nós vamos pegar qual que é o domínio de influência dela a 1 passo, 2 passos e 3 passos. Então, ok, já saiu. E aí, ó, repare que agora a gente ativou uma outra caixinha aqui, tá? Nesse caso aqui, ó, se a gente clicar na lupinha, a gente vai ver todo mundo que está a 1 passo dela. Aqui ela está aqui, ó, 0 passo, ela é referência. Quem está a 2 passos, 2 passos, 3 passos, 3 passos, 1 passos. Tá vendo? Esse outro número grande aqui, gente, são as pessoas que eu deixei de fora da análise, porque eu disse assim, ó, eu quero saber o domínio de influência dela com 3 passos. Quanto por cento da rede ela alcança com 3 passos? Ok? Todos esses outros aqui são pessoas que ela estão fora da análise, tá? Ou uma distância infinita, ou que eu deixei de fora da análise, tá? A gente pode pedir a informação da partição, ó, vou clicar aqui, ok, e ela vai me dar uma tabelinha dizendo, olha, então aqui está ela, tá? Ela sozinha, que equivale a 10% da rede, e aí, ó, com um passo, ela alcança, gente, ó, 6,52% da rede. Tá vendo? Com 2 passos, ela alcança 8,46% da rede. Totalizando, né, 17% aqui. Com 3 passos, ó, ela consegue alcançar 21% da rede. Tá? O restante aqui eu deixei de fora da análise. Ok? A gente pode fazer aqui também, gente. Deixa eu voltar aqui e fazer. Ó, vou fazer a mesma análise sem delimitar aqui. Só para a gente ver. Que é o que é aconselhado, na verdade. Tá? Se eu só estou fazendo uma análise exploratória, faz aqui primeiro, sem delimitar a distância máxima. Delimitar a distância, sem delimitar a distância máxima, olha o que vai mudar. Aqui primeiro que vocês vão ver. Deixa eu ver se deu certo. Completo aqui.
completo. Deixa eu clicar aqui. Que vocês vão ver que tem, gente, uma distância infinita, né? Isso tem, continua. Agora vamos ver qual que é a distância maior que foi encontrada aqui. Dois, 3. E aqui está dizendo 3. Vamos dar uma olhada aqui. Continuou me mostrando 3 passos mesmo, tá vendo? Então, ela consegue dar 3 passos, é o máximo que ela consegue ali de atingir algo que sai ali da, vamos dizer assim, da boca dela, alcança só 21% da rede, tá? E aí a gente pode representar isso aqui, eu vou tirar isso daqui. Vamos representar aqui. Vou diminuir aqui o tamanho do vértice. Vou colocar aqui, clássico que é 8, né? Para ficar melhor para vocês, options, tamanho da rede. E aqui, gente, só para ficar um pouco mais claro, eu vou mudar a cor da amiga traída aqui, eu vou deixar branco. Options, column. Isso aqui está no vídeo que eu passei para vocês, viu, pessoal? No vídeo de introdução ao análise de rede com Pagé. Então, eu vou colocar aqui 0, para ela ficar branco, que é o valor dela. Opa. Olha, tem que digitar um número antes com o branco, para o branco vir para cá. Isso. Deixa eu colocar esse 3 aqui de rosa. Então, o rosa está no 20. Vou digitar aqui 20. Ok. Ficou melhor. Aqui os outros ainda está escuro, né? Então, deixa eu escolher uma outra cor para ela aqui, para ela ficar em destaque. Column, partitions column. Aqui o 0 eu não vou deixar branco, não. Vou deixar azul, 34. Aqui, ó. Tá? Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Options, column, só para eu decorar aqui. Então, ó, quem está a 1 passo dela está em vermelho, quem está em 2 passos está verde, quem está em 3 passos está em rosa, e quem está à distância infinita dela aí vai ficar na cor cinza, tá? Então, aqui está o domínio de influência dela, a rede, o que ela consegue influenciar, né? Que ela fala que alcança a rede. Agora, gente, ó, atenção aqui, tá? Tem como eu organizar esse gráfico de uma maneira diferente. Ó. Eu venho aqui em Layouts, e aí eu vou em Direct, acho que é aqui mesmo, ó, e clico aqui em Indirect. Ele vai demorar um tiquinho. Ele rodou, tá vendo? Então aqui, ó, a distância infinita ele vai pôr aqui no final, tá? Se não tivesse essa distância infinita, gente, ele já ia calcular aqui, já ia colocar tudo certinho. Como tem, ó, eu vou deixar ela aqui, né? Vou clicar do lado do verdinho aqui, ó. Aqui é a distância. Isso, 1 passo. Esses aqui que tem 3 passos eu vou pôr aqui, que tá 1 passo eu vou deixar aqui, ó. Tá? Então, olha o que está me mostrando esse gráfico aqui. Ó. Que a 1 passo, ela atinge esses 3 atores, né? Que era o que ela podia dar, na verdade. E aí, com base muito nesse ator aqui, ó, ela continua atingindo a rede. Ó. Ela atinge mais esses 3, com base nesses 2, ela atinge mais esses 2 aqui. Ó. Na verdade, com base nesse, ela atinge esse, e com esse, ela atinge esse. Tá vendo? Então, o domínio de influência dela é esse. O que ela diz não chega, teoricamente, aqui nas outros indivíduos. Ok? E aí a gente pode fazer a mesma coisa em termos de input. E agora, qual que é o domínio de influência dela em termos de saber o que está acontecendo na sala de aula, tá? Vamos fechar aqui. E aí eu preciso calcular de novo, tá? Eu vou repetir a análise, criar partições, Canable, e agora o input. Então, quer dizer, a informação que está chegando nela. Eu vou deixar aqui sem limitar também, tá, gente? Para ficar coerente com essa segunda análise que eu fiz. Ó, vou dar OK. Já rodou. Tá aqui, ó. Agora, completo input neighborhood.
do vértice 15, que é a amiga traída. E daí eu vou... posso dar uma olhada aqui, isso aqui não custa fazer. Mas olha só, em termos de chegar a ela, tem muito mais informação vindo da sala. De vários pontos da sala, tá vendo? Aqui, ó, tem poucos atores que vão dizer alguma coisa que não vai chegar nela. Entendeu? Então, a situação dela ficar sabendo o que está acontecendo na sala, o domínio de influência para receber informação, ele é maior do que para emitir informação nesse caso, tá? Isso aqui, gente, pode ter a ver com o fato de eu ter delimitado em citar no máximo 3, ok? Então, quando eu delimito no máximo 3, qualquer análise do output da relação de saída, ela fica comprometida, tá? Mas, enfim, vamos desenhar aqui a rede. Vou deixar aqui o output, né? Input, quer dizer, pegou ruim. Desenhei, ó. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, tá? Rails Indirect. Aí agora a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, tá? Por quê? Ó? Separou aqui o que não sai informação que chega nela, certo? Aí a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque a gente vai ter que ver a ordem aqui, ó. Para eu ver a ordem, eu vou vir aqui em Options, Color Partitions, aqui, ó. Aí eu vou pegar um lápis aqui, só para não ter que ficar voltando nisso. Aliás, eu vou voltar porque vocês vão gravando o caminho, tá? Então, vermelho é 1, verde é 2, rosa é 3, preto é 4. Rosa é 3, vermelho é 1 e o preto é 4. Tá dando para ver esse preto aí, gente? Muito estranho. E esse cinza aqui, eu acho que tem mais um cinza. Deixa eu ver o que é. Como ele não separou, esse cinza ali deve ser alguma outra coisa. Color, Partitions Color. O cinza é o 5. Então, eu vou mudar a cor desse cinza aqui para ele ficar melhor. Vamos pôr... E agora? Amarelo, 16. E também que a paleta de cor não é muito boa, né, gente? Pronto. Aí o amarelo é 6 passos. Tá aqui debaixo do preto. Tá vendo? Então, informações para chegar nela, gente, ó, tem mais gente. Ela tem uma condição de ser informada mais pela sala, maior do que influenciar a sala, tá vendo? Então, aqui é uma pessoa que tem uma posição muito vantajosa, tá? Eu vou repetir agora a análise, gente, ó, só para uma das amigas, porque depois eu tenho pronto aqui no slide. Mas eu vou repetir aqui só uma, né? Então, criar a partição, neighborhood. Então, eu vou pegar também o input, tá? E aí eu vou escolher aqui a última, das 44, 45, vou pegar a 46. Não vou limitar, e aí vou dar o OK. Porque a principal diferença aqui nesse caso, gente, quer ver? Eu fiz isso aqui na outra, ó, eu vejo que ela vai chegar a informação com elas, mas aqui, ó, já aumentou um passo, ó. Ela já precisa dar um passo a mais para atingir 89% da rede. A amiga traída, isso aqui é uma coisa importante, eu vou pegar aqui a amiga traída, se eu estou comparando com a amiga dela, deixa eu aumentar aqui. Então, aqui, na situação da amiga traída, ó, com um passo ela atinge ali, ó, nesse caso aqui, 15% da rede, né? A menina da panelinha, com um passo ela atinge 6%. Tá vendo? A amiga traída com 2 passos, ela é atingida por 41,3%. Enquanto que a amiga dela, com 3 passos, ela é atingida apenas por 8%. Com 3 passos, ela é atingida por 21,73%. Enquanto que a amiga traída, ó, ela é atingida por 67% da sala. Tá vendo? Então, a situação dela é melhor do que a amiga da panelinha. Ok? Por aqui a gente vê isso. E graficamente a gente pode desenhar, né? Guardar essas cores aqui para mim.
Preciso trocar aqui. Tem que lembrar de trocar, viu, pessoal? Agora eu vou analisar o caso da atriz 46 aqui, tá? Tá aqui. Já mudou o gráfico, tá vendo que misturou um pouquinho? Agora eu vou fazer o layers para ter essa escala, tá? Esse gráfico organizado em termos de escala. Demorou um pouquinho, pronto, já mudou. Então, tá vendo? Ela é atingida, né, por uma parte considerável da sala. Mas só que, quando a gente olha, ó, a gente tem 7 passos, então ainda tem uma outra cor abaixo do amarelo aqui. Esse amarelo claro aqui. Então, aqui rosa é o 3, né? Vermelho é um verde. Cadê o verde? O verde tá aqui. Esse laranjadinho aqui. Laranjadinho para baixo. Então, para a gente saber ele qual que é o próximo, acho que é o preto, é o 4, né? Um desses dois aqui é o 12. Então, para eu saber as outras cores, eu tenho que clicar Color, parte X Color, Vértice. Então, eu vou ver aqui. O 5 é amarelo, o 6 é amarelo claro e o laranja é o 7. Tá? Eu voltei lá só para ver a ordem da cor aqui. É 1, 2, não, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aí quando a gente olha para esse gráfico dessa forma, olha só, gente, a panelinha depende, ó, essa é a amiga 46, para saber o que está acontecendo no resto da sala, elas dependem da amiga traída. Nesse gráfico. Ok? Então, aqui está me mostrando, olha, das 4, a mais importante em termos de centralidade é a amiga traída. O sentimento dela, né, apesar de ser legítimo, ele não é a fonte do infortúnio dela, assim, ele não indica, né, o fato de não ter sido escolhido pelas 3 amigas não indica a falta de importância para ela. Ao contrário, né, a gente está mostrando que ela é uma atriz mais importante do que as outras. Do que as outras 3. Ok? Vou voltar aqui no meu slide. Porque eu fiz esse cálculo também, gente, ó, isso daqui, né, que é o que a gente acabou de fazer. Essa que a gente acabou de fazer, né? E essa aqui eu fiz, ó, considerando o alvo. Vocês podem fazer isso também, tá? Vou mostrar aqui no página rapidão. Repete a análise, cria a partição, label room, mas coloca o alvo. Colocar aqui a amiga traída. Ok, aí já melhora um pouco mais ainda a análise, tá? Porque considerando, desconsiderando a relação, a orientação do laço, olha só, aí ela conseguiria, né, influenciar todo mundo da rede, né? A gente desenhar aqui, ó, a rede, ela vai ficar mais fácil também. Indirect. Aí aqui já saiu tudo, tá vendo? Já saiu tudo na ordem, gente. Não precisa ficar mexendo, porque aqui não tem ninguém em uma distância infinita, tá? Mas só não tem ninguém em uma distância infinita porque eu desconsiderei na hora de calcular, tá, a orientação do laço, ok? Só para vocês não perderem, amanhã eu dou mais lembrada disso. Então aqui, domínio de influência não considerando a orientação dos laços, o que a gente percebe? Aí eu fiz um comparativo. A amiga traída, ela atinge 100% da rede, a 1 passo ela atinge muita gente, a 2 passos ela atinge a grande maioria, 3 ela atinge quase todo mundo, e 4 ela atinge todo mundo. Quando a gente vai olhar as amigas da panelinha, olha a panelinha que acontece. A 46 que a gente acabou de ver, atinge só 2, depois a gente um pouco, aí 3 passos ela começa a atingir, ela precisa de 4 passos para atingir a grande maioria, e é dependente da amiga traída, 5, 6 passos para atingir todo mundo. Então, aqui é a comparação, né, que a gente acabou de fazer aqui, mas a comparação dos dois domínios de influência. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Eu vou pular aqui essas questões que a gente vai tratar amanhã. Eu também quero deixar um convite aqui para vocês de um exercício para vocês começarem a preparar, tá? Reproduzam lá o que a gente aprendeu, tá? Mas eu vou dar uma motivação mais para vocês,
diante do tempo de vocês, eu queria que vocês fizessem esse exercício aqui, ou começassem a fazer. Ele demanda um pouco de tempo, tá? Que é um exercício prático, para gente, para vocês treinarem essas coisas que a gente fez com a rede da amiga traída, mas com a rede de contato pessoal para vocês, de vocês, tá? Então, aqui a ideia é a seguinte, ó, aqui estava no final do slide, mas eu vou passar isso para agora, faltando um dia, tá? Você já tem elementos que lhe permitem fazer isso, tá? Então, aqui a proposta é que vocês façam ó, o exercício analisando as redes dos meus contatos pessoais do livro Análise de Rede em Ciências Sociais, que está lá na nossa pasta, tá? Vocês vão na página 215 do livro. Esse aqui, tá? Tá lá o PDF para vocês. Também tem um link aqui para vocês baixarem, caso queiram baixar direto do site. Então, na página 215, ele tem essa proposta de exercício que vai motivá-los a levantar os contatos pessoais de vocês nos últimos 30 dias. Vai dar um pouquinho de trabalho, viu, gente? Mas sentem fácil que vale a pena, tá? Então, começa aqui. Se chama Epílogo para Praticantes, analisando as redes de meus 30 dias. Então, as instruções estão todas aqui. Vocês vão lendo, vão fazendo, tá? No final, vocês vão chegar a uma rede, uma sintaxe, tá? Que é algo assim, ó. Isso aqui é um exemplozinho curto. Vão chegar a isso aqui, ó. Que é aquele arquivo que eu mandei para vocês lá no Amiga Traída. Tá? Aquele, tá? amigatraída.net. Só que no caso de vocês vai ficar salvo como ponto .txt. Você pode colocar minha rede.txt. Tá? E aí vocês vão fazer isso. Se conseguirem concluir a rede, vocês podem abrir no Pajek e gerar essas medidas que a gente acabou de aprender. Um detalhe, nesse caso desse exercício, as relações são não orientadas. Tá? Não vai ter diferença entre distinto e original. Ok? Vamos ver se vocês conseguem fazer, pelo menos, levantar esses dados, tá? Depois amanhã vocês me dão um retorno disso. Tá? Ao final, gente, desse exercício tem um roteirinho aqui que ajuda a fazer uma análise de rede descritiva, tá? A partir da página 220 são questões que a gente vai respondendo para ir analisando essas redes, tá? Então, eu motivo, assim, incentivo bastante vocês pegarem esse livrinho, pegarem essa página ali da página 215 e fazer o levantamento dessa rede de vocês, ok? O ideal é que vocês façam com pelo menos 45 nomes, se possível 60, tá? Se tiver muito grande, façam com menos. Mas tente pelo menos 30, tá? O ideal, 60. O bom, 45. O aceitável, 30. Tá? Acho que é tranquilo. Faça com calma, que é algo legal, assim, de vocês olharem e pensar quem são as pessoas que importam, né, na vida de vocês. Certo? Então, vou parar a gravação aqui.